acerca do reino dos céus e como a nossa base de meditação para esta noite, nós vamos começar no livro de João, capítulo 3, e vamos ler o versículo 3 ao versículo 5, acerca do reino dos céus. Assim diz a palavra do Senhor, segundo a versão da minha Bíblia, que diz o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Graças a Deus, eu quero saudar a todos os irmãos que acabam de sintonizar neste exato momento. Novamente me apresento, eu sou José Psico Júnior, vosso irmão em Cristo. Estamos aqui hoje para falar acerca do reino dos céus. Então, irmãos, de uma forma breve, importa nos situarmos, que é para podermos desenvolver a nossa reflexão esta noite. O que é que significa este negócio de reino dos céus? Porque esta noite nós vamos meditar acerca do reino. E eu pude extrair algumas definições sobre o que verdadeiramente é um reino no dicionário. E aqui vem que um reino é um estado que tem por chefe um rei. Ou podemos também dizer que é um conjunto de todos os seres que têm caráteres ou características comuns. Um reino é um conjunto de pessoas cujas funções estão subordinadas à aprovação de um rei ou de uma rainha. Um reino também significa um domínio, lugar ou campo, que alguém ou alguma coisa é senhor absoluto. E na biologia nós também podemos trazer aquele exemplo que um reino dentro da biologia é toda divisão que se enquadra de seres e coisas que têm uma relação de semelhança, como o reino animal, o reino vegetal e por aí. É assim como se categoriza os reinos na sua forma científica. Mas nós estamos aqui a falar daquilo que é o reino dos céus. E nós vimos aqui na passagem que nós acabamos de ler, João capítulo 3, que é um capítulo muito abençoado para quem gosta de ler a Bíblia. Quem ainda não leu, vai lá achar muitas passagens dentro deste capítulo que são muito abençoadas. Ainda no livro de João capítulo 3, a palavra nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê em Jesus Cristo não irá morrer, mas terá vida eterna. Dentre tantas outras passagens maravilhosas. Mas esta que nós acabamos de ler, amados irmãos, é acerca da conversa que um fariseu, um antigo mestre da lei judaica, chamado Nicodemos, abordou Jesus Cristo no privado para procurar saber acerca dos mistérios da salvação e do reino de Deus. E Jesus Cristo disse-lhe uma coisa muito interessante acerca do reino. Jesus Cristo disse-lhe: na verdade eu te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E no versículo 5, Jesus volta a arrematar e diz: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, quando nós aqui vemos esta passagem, já nos remete ao seguinte: o que significa o reino de Deus? Nós já vimos o que significa o reino segundo a ciência, mas agora o que é o reino de Deus? O reino de Deus, amados, é o reino espiritual e eterno, onde quem governa é o nosso Deus Todo-Poderoso.
E no físico, este reino ainda não está manifestado na sua plenitude, mas o reino de Deus já está aqui na terra através de todo aquele que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. E o reino é a esperança verdadeira de todo aquele que se chama cristão. O nome do Senhor seja louvado. E nós aqui nos questionamos logo no início, mas qual é a diferença entre reino dos céus e reino de Deus? Qual é a diferença entre estas terminologias? Por que é que umas passagens dizem reino dos céus e outras passagens dizem reino de Deus? Antigamente, irmãos, nós vemos que nós temos 4 evangelhos. O livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, que nós acabamos de ler. Cada evangelho foi escrito com um público-alvo em mente. E nós vemos que o livro de Mateus foi escrito para os judeus. O livro de Marcos foi escrito mais para os romanos. O livro de Lucas foi escrito por um médico que era de origem grega e ele passou aquela mensagem para os gregos que ainda não conheciam a Jesus. E o livro de João foi escrito de uma forma universal, diferente de todas as outras. Então nós vemos que no livro de Mateus nós encontramos este termo, reino dos céus, reino dos céus, reino dos céus, muito mais que nos outros livros. Por quê? Porque os judeus têm uma reverência ao nome de Deus de tal maneira que eles evitavam dizer o nome de Deus de qualquer forma. Por isso é que eles preferiam se referir ao reino dos céus, referindo à exata dimensão onde Deus está a habitar. Então, o reino dos céus e o reino de Deus é a mesma coisa. O nome do Senhor seja louvado. E de acordo com isto, amados, nós entendemos que quando o reino dos céus foi descrito para os judeus, eles tinham uma outra perspectiva quando se falava acerca deste reino. Eles estavam à procura de um rei militar que viesse para derrotar os romanos que estavam a ocupar o espaço judaico. Eles pensavam que o Messias que seria manifesto naquele exato momento seria um grande guerreiro que viria guerrilhar e destruir aquela nação, isto é, os romanos. E esta era a perspectiva da carne, a perspectiva limitada que estes homens tinham. Por isso é que Jesus Cristo reiterava: tu tens que nascer de novo para poder ver o reino de Deus. E é isto que o homem antigamente não entendia e até hoje ainda não entende, que o problema que Jesus Cristo veio para a terra resolver inicialmente é o problema da raiz ou da essência do homem. Porque Jesus Cristo não veio resolver um problema político, não veio resolver um problema econômico, não veio resolver um problema geográfico. Ele veio resolver um problema que se reside na essência de todo ser humano. Ele veio resolver o assunto que está na raiz, na essência, no interior. Isto é, o pecado que habita dentro de todos nós. Aleluia. Por isso é que Jesus disse, e voltamos aqui a repetir: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Vamos segurar isto. Não pode ver o reino de Deus. E no versículo 5, Jesus diz: na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Segura isso. Então, amados, aqui Jesus Cristo está a dizer uma coisa: a pessoa tem que nascer de novo para ver. Aleluia. Isto é, para que tu tenhas um entendimento fora daquilo que está dentro da dimensão limitada, que é exatamente isso que mantinha todos os fariseus sem entender por qual era a missão deste homem que se diz ser o Messias, que veio aqui à terra. É porque o entendimento deles estava preso naquilo que é a carne. Eles não nasceram de novo. Eles tinham uma visão limitada. Não conseguiam enxergar o reino de Deus que estava mesmo diante deles. E Jesus ainda nos diz que tens que nascer da água e do Espírito, senão não podes entrar no reino de Deus. E isto é, como tu te posicionas nesta vida, define a tua posição na eternidade. Aleluia. E é exatamente isto que Jesus Cristo veio nos ensinar, amados irmãos. O nascer de novo que se refere aqui na palavra é uma coisa muito simples que Jesus veio nos ensinar através desta palavra.
Nascer de novo significa a conversão, significa largar tudo quanto éramos e adotar este novo espírito que habita dentro de nós, esta nova natureza que Deus coloca em nós, que é através de um verdadeiro arrependimento. O nome do Senhor seja glorificado. E entendam, amados, Jesus Cristo dava uma informação. Ele conseguia confrontar os fariseus que se faziam de sábios, e ele falava com eles e dizia o seguinte: olha, vocês têm a capacidade de enxergar os tempos que estão ao vosso redor. Vocês não precisam fazer parte do grupo do Instituto Nacional vamos lá. Não precisa necessariamente ser alguém que está formado em geografia ou geologia para poder ver aquilo que está ao seu redor. Todo homem e toda mulher consegue olhar para os céus e ver que, olha, hoje está nublado. Ontem fez calor e se hoje está nublado é porque certamente haverá uma descarga de chuva. Conseguimos ver que, olha, esta época do ano existe uma colheita para coisa X. Sabemos que durante o mês XYZ é o mês que nós podemos ir fazer a colheita para mandioca, para milho, para arroz e tudo mais. O homem consegue fazer a análise dos tempos em que ele está situado. Contudo, estes homens que se faziam de ser sábios não conseguiam analisar os fenômenos à sua volta, isto é, o fenômeno do homem, do seu comportamento, de tudo quanto estava a acontecer, porque ele estava limitado numa visão carnal, naquilo que ele estava preso naquele exato momento, e por causa disso não conseguia enxergar aquilo que vem da parte de Deus, que é a parte que vem do reino dos céus. Amados, o problema destes homens é que eles não conseguiam enxergar a apostasia que estava à sua volta, não conseguiam enxergar a falta de temor a Deus que os homens tinham naquela época, que era exatamente por causa disso que os romanos entraram e ocuparam o seu espaço, porque eles já haviam completamente largado os caminhos de Deus, mas porque eles encontravam-se confortáveis, conformados com o fato de que nós somos fariseus, nós conseguimos ter domínio sobre este povo. Olha, os romanos estão aqui, mas eles permitem-nos adorar a Deus da nossa forma. Temos o templo, temos os dízimos e as ofertas a entrarem aqui, então nós podemos estar relaxados, está tudo bem. Não conseguiam olhar ao seu redor e perceber que, olha, o tempo que Deus irá se manifestar por causa deste povo que se afastou do meu caminho já está por vir. É exatamente isto, amados. Aquele que não está convertido, que está confortável na sua forma de ser e de viver, não consegue ver o reino dos céus. E é exatamente por causa disto, por causa desta visão limitada, há uma coisa que Jesus Cristo disse logo após o seu batismo, que João Batista já vinha anunciando, e Jesus Cristo passou a pregar essa mesma mensagem e informou que todos aqueles que o seguem devem assim o fazer. Jesus Cristo nos diz: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. O nome do Senhor seja glorificado. A primeira mensagem que Jesus Cristo pregou é o arrependimento, porque o reino dos céus já está aqui na terra, através dele, de Jesus Cristo. É por isso que nós dissemos que o reino que se manifesta hoje em dia, amados, está dentro de todo aquele que aceita Jesus como o seu Senhor e o seu Salvador. E nós vemos, por causa deste pensamento errado das pessoas que estão confortáveis na sua forma de ser e de estar, conformados com aquilo que está ao seu redor, que veem que o meu conforto neste exato momento é tudo o que conta. Nós vemos este tipo de pensamento errado continua a alastrar-se, e é por isso que hoje em dia, em 2021, nós temos ensinamentos satânicos que nos são apresentados todos os dias. Este ensinamento que nos diz: se temos o inferno aqui na terra, o mal, não existe nenhum mal depois de nós morrermos. O inferno está aqui na terra. Então, se o inferno está aqui na terra, basta tu teres um pensamento positivo, tu podes manifestar o céu na tua vida agora mesmo. Isso é total e completamente heresia. Amados, o apóstolo Paulo nos ensina uma coisa no livro de Romanos, capítulo 14, versículo 17. Ele nos adverte acerca deste pensamento de conforto no mundo, onde ele próprio nos diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é isto que o reino de Deus é. É justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Aleluia. Eu repito, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Graças a Deus. Irmãos, nós precisamos entender o seguinte:
toda mentalidade virada para uma prosperidade ou uma glória momentânea é o que o inimigo, Satanás, quer que seja esse o teu foco. Entenda o que eu disse, que toda a mentalidade que está virada para a prosperidade e a glória momentânea aqui na terra, é exatamente isso que Satanás quer que seja o teu foco, o teu pão de cada dia. Entenda o seguinte, irmão. Mateus 6,33, Jesus Cristo nos diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Irmãos, entenda o seguinte, nós corremos atrás das coisas em vez de ter o nosso foco na meta, que é o reino dos céus. Nós praticamente corremos atrás das consequências daquilo que, de uma forma ou de outra, viria atrás de nós, porque nós estaríamos a buscar o reino e, face à promessa que Deus nos deu, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Mas porque nós estamos focados simplesmente com aquela que é a consequência da busca do reino, nós perdemos o nosso foco no reino e estamos sempre a parar pelo caminho em vez de alcançar a meta. Amados, entenda o seguinte, quando uma pessoa vai ao ginásio, a sua meta final é melhorar o seu físico e a sua saúde. Verdade ou mentira? Contudo, há quem vai para o ginásio porque quer ser visto, porque quer transpirar para tirar uma foto, mas logo ao sair do ginásio vai para casa, vai comer mal, vai ingerir alimentos não corretos, vai encher o seu corpo de álcool e de doces e tudo mais, e depois no próximo dia de ir ao ginásio praticamente está num ciclo vicioso, não está a fazer nada, está a gastar o seu tempo. É exatamente isso que se assemelha a um homem que, em vez de buscar o reino dos céus, que é essa finalidade, que é essa meta, que é essa glória final, que é essa prenda que Deus tem para dar a todo aquele que lhe busca, ficamos à procura daquilo que é uma mera consequência de que vem de buscar o reino de Deus. E é exatamente isso que Satanás quer fazer contigo, meu irmão, minha irmã, desviar o teu foco daquilo que Deus tem. Graças a Deus. Nós temos que entender o seguinte: Satanás tem uma particularidade. Ele consegue ler os tempos. Isto porque ele já existe desde o início da criação até este exato momento. Ele é muito mais velho que todos nós. Então ele consegue ler os tempos. Essa é a diferença entre todos nós. E por causa dele saber ler os tempos, ele é muito sagaz, muito astuto. Ele consegue fazer que o homem perca o foco daquilo que Deus tem diante da sua face, simplesmente porque ele consegue ler aquilo que está ao teu redor. Eu vou dar um exemplo, amados irmãos. Quando nós olhamos para a tentação que caiu sobre Adão e Eva, nós paramos e nos questionamos. Adão e Eva foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus, no seu conselho triuno, disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E sobre ele foi colocado o poder para dominar sobre a terra, sobre os peixes do mar, as aves dos céus, sobre todas as coisas ao seu redor. Assim sendo, Deus deu uma autoridade ao homem que nenhuma outra criatura tem, que nem os anjos têm. Mesmo sendo os anjos, seres espirituais com outros poderes e tudo mais, mas aquilo que Deus colocou no homem, nenhum outro ser tem. A imagem e semelhança Deus colocou no homem e Deus lhe deu autoridade. E nós nos lembramos que antigamente os homens viviam centenas, milhares de anos, mas por causa do pecado, o seu tempo de vida foi se reduzindo ao longo do tempo. Mas entenda, amados, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, e Deus assim o disse, e colocou isso para ele. Mas entenda como Satanás foi sagaz quando ele tentou a Eva. Estavam ali diante da árvore do entendimento do bem e do mal. E Satanás lhe diz: olha, Deus disse que não podes comer de nenhuma árvore. E começa ali uma abertura para começar a dialogar com o diabo. Primeiro ele coloca a dúvida em ti. Depois ele diz: não, certamente não morrerás, porque a partir do momento que tu comeres dessa árvore, tu vais passar a ser como Deus. Entenda isto, irmão.
Adão e Eva já tinham a essência, já eram como Deus muito antes de Satanás aparecer com a proposta de que vocês podem ser como Deus. Entenda o seguinte, Satanás não sabe criar nenhuma coisa nova, mas ele te apresenta algo que vem de Deus, que Deus já apresentou diante de ti, já te deu de graça, já te deu porque te ama, e ele vai apresentar para ti como se fosse uma novidade que ele mesmo trouxe a ti. E é exatamente isso que acontece com tantas bênçãos que o Senhor quer derramar sobre o seu povo, sobre os seus filhos e suas filhas, mas por causa da nossa teimosia e por causa dos nossos olhos virados para aquilo que está ao nosso redor e não em Deus, nós acabamos caindo. Por isso é que Deus oferece-nos um relacionamento, que desse relacionamento, certamente era suposto vir um casamento abençoado, mas porque queremos nos precipitar, porque Satanás coloca na nossa mente que não, aquilo que é para ti, tu tens que desfrutar agora. Não, olha, para que aquele homem não te deixe, é melhor tu fazer sexo com ele. Olha, para que tu possas ter aquele teu carro para poderes mostrar ao teu primo que tu estás bem na vida. Olha, vale a pena tu fazeres uma pequena bolada no serviço, ninguém vai descobrir. Pegas aquele dinheiro e compras o último carro para mostrar às pessoas que antes, quando tu sofrias, hoje tu já não estás a sofrer, então vai e lhes mostra, todos aqueles que esfregavam na tua cara que tu não eras nada, enquanto Deus já tinha uma bênção pronta para ti. Bastava tu estares a buscar o reino de Deus e a sua justiça. Deus faria todas essas coisas. E olha que Deus não faz para mostrar às pessoas, mas Ele faz para que, através da tua bênção, todos que estão ao teu redor vejam que Ele é Deus. Fiquem maravilhados e queiram vir a Ele por saber que, olha, se Deus conseguiu abençoar esta pessoa, que no mundo não era nada, e hoje Ele está desta forma, então eu quero conhecer este Deus. Se Deus conseguiu libertar aquela irmã de uma prisão espiritual, de uma situação difícil, de uma imundícia em que se encontrava, se esse Deus conseguiu fazer isso, então eu quero esse Deus. Mas o problema é que o homem quer guerrear com as próprias máquinas que Satanás coloca e quer fazer exatamente aquilo que todos os homens estão a fazer. Satanás tira o nosso foco de ver o reino de Deus que está diante de nós para buscar todas as outras coisas que de uma forma ou de outra nos seriam acrescentadas se nós simplesmente esperássemos, nos convertêssemos, nos arrependêssemos do nosso mau caminho, e Deus faria assim. Entendam o seguinte, Deus não é fiel a nós, Deus é fiel à sua palavra. Então, se a palavra dele diz isso, assim será, porque a fidelidade dele é com a verdade que Deus determina será feita. Não é como um homem que hoje acordou e decidiu oscilar e não fazer. Quando Deus diz que vai fazer, Ele vai fazer. Mas o problema é que nós queremos nos colocar na posição de quem quer ajudar a Deus. Ah, não, o Senhor está a demorar um pouco, então eu acho que vou lhe ajudar um pouco. Não se ajuda a um ser que simplesmente falou e fez com que toda a criação viesse a ser. Não se ajuda a um ser que te formou do pó da terra, colocou em ti órgãos, colocou em ti sinapses elétricos, em todo o teu sistema nervoso. Não se ajuda a um ser desses. Nós não nascemos de uma coincidência, nós não nascemos de uma explosão aleatória, nós nascemos porque existe um Deus Todo-Poderoso que nos formou segundo a sua imagem e semelhança e quer que todo aquele que verdadeiramente crê nele atinja o reino dos céus. Aleluia! Glória a Deus! Entenda isto, amados. Esta mesma tentação que Satanás aplicou a Adão e Eva, diante de uma bênção que já estava à frente deles. Eles já eram a imagem e semelhança de Deus e eles foram tentados para ser como Deus, porque Satanás disse coma da fruta. Eles já estavam na condição de ser semelhante a Deus. E entenda o que Satanás tentou fazer. Satanás tentou empregar essa mesma tática com Jesus Cristo. Em que momento nós podemos ver isto? Quando nós vemos que, devido a esta astúcia de Satanás tentou Jesus Cristo no deserto. E foi através de que método? Nós nos lembramos que a tentação de Jesus no deserto, no livro de Mateus capítulo 4, nós vimos a primeira coisa que Satanás colocou diante de Jesus. Primeira coisa com que ele tentou, ele disse: eu vou simplesmente ora a Deus e eu transformarei estas pedras em pães. Em seguida, Satanás lhe diz: olha, peça a Deus para te resgatar da morte, para que os anjos venham neste exato momento para te resgatar e te tirar desta situação.
E no fim, Satanás colocou uma outra tentação diante de Jesus e disse: olha, levou-lhe para o pináculo onde existiam todos os reinos maravilhosos do mundo naquela época. E ele disse: olha, se simplesmente te adorares e prostrares, eu te darei todos os reinos desta terra. Graças a Deus. Mas, amados, entendam o seguinte: nestas 3 tentações que Satanás colocou diante de Jesus, entenda isto. Satanás tentou Jesus para transformar as pedras em pães. Mas é o mesmo Jesus que, no manifestar do seu ministério, ele pôde multiplicar os pães para o povo que estava faminto para ouvir a sua palavra, não uma, mas 2 vezes que estão registradas. E acima de tudo, Jesus Cristo, no livro de João, toma para si o nome: eu sou o pão da vida, o único alimento que o homem necessita. Nada daquilo que Satanás tem para lhe oferecer é vitalício, mas aquilo que Jesus tem para nos dar é eterno. Glória a Deus. E quando nós vimos a segunda tentação que Satanás colocou diante de Jesus, ele disse: por que tu neste exato momento não clamas a Deus para trazer os anjos para te livrarem da morte? Porque tu já estás há 40 dias e 40 noites, não comeste, não bebeste, tens animais selvagens ao teu redor, certamente vais morrer. Por que não clamas a Deus para te salvar neste exato momento? Mas esse mesmo Jesus que foi tentado a evitar a morte é o mesmo que foi à cruz. E lá na cruz levou sobre si todos os nossos pecados, morreu e ressuscitou 3 dias depois. Ele assim derrotou a morte, ao qual o próprio inimigo tentou que ele evitasse. Entenda o seguinte, amado irmão: Satanás não quer que tu necessariamente morras durante o teu caminho, mas ele quer que tu não cumpras aquilo que Deus te chamou para cumprir. Porque o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, quando veio para a terra, veio para anunciar o reino de Deus e veio para resolver primeiro o problema do homem, que é da nossa essência, que é do pecado. Ele sabia que vinha para morrer e ele não morreu somente, ele morreu e ressuscitou. Significa que ele derrotou essa mesma morte que foi colocado diante dele como tentação. E o terceiro aspecto com que Satanás tentou Jesus, ele disse: prostra-te diante de mim, eu vou te dar todos os reinos desta terra. Mas entenda, amados irmãos, os reinos desta terra não se comparam àquilo que vem da parte de Deus, porque Jesus Cristo, por ser obediente, o nome dele foi colocado acima de todos os nomes. Todo reino se subjuga a ele, todo joelho se dobra. Toda tentação que Satanás quis colocar diante dele foi derrotado, e aquilo que veio da parte de Deus, que já estava patente em Cristo, foi consumado. O nome do Senhor seja louvado. Então nós temos que entender, amados, é exatamente esta tática que nos é empregada para nós desviarmos o nosso olhar daquilo que é o reino de Deus. Entendam o seguinte, amados: para nós não vermos o reino de Deus, não é porque o inimigo há de vir diante de nós com uma pinça, com chifres, não vai sempre apertar o nosso pescoço durante a noite, mas vai sim empregar uma tática. Perdão. Amados, para tu não veres o reino de Deus, Satanás vai fazer o seguinte: ele vai desviar os teus olhos do reino e vai virá-los para ti mesmo. Entenda o seguinte: o que é que aconteceu logo depois de Adão e Eva pecarem? Logo após o pecado, Adão e Eva olharam uns para os outros e viram que, olha, nós estamos nus. Logo que eles deixaram de olhar para Deus, desejaram o pecado, eles, a partir desse momento, viram que nós estamos nus. Olharam para si, deixaram de olhar para Deus. É exatamente isso que acontece. E por causa disso, a sua visão, deixaram de ver o reino de Deus. Por causa disso, Deus os expulsou de Éden, os expulsou da sua presença. E a partir desse momento, eles já não podiam entrar no reino de Deus. Entendam o seguinte, amados: a tática que é usada pelo inimigo no dia de hoje é o narcisismo. O narcisismo que se instalou
Os ídolos que nós temos hoje em dia já não se limitam aos antepassados que adoramos, ao dinheiro, mas sim a nós mesmos. Hoje nós estamos na geração do selfie. É engraçado essa palavra porque a própria palavra já fala mesmo acerca de mim. Self. As câmeras antigamente estavam viradas para aquilo que nós estamos a ver, mas hoje em dia, por causa desta adoração ao homem, as câmeras estão viradas para nós mesmos, porque nós queremos olhar para nós mesmos. Criamos estes perfis que é para que as pessoas nos vejam, as pessoas coloquem um like, as pessoas, nos celebrem, as pessoas gostem de nós. Tem que certificar que eu coloco o filtro correto para que as minhas qualidades estejam patentes. Tenho que certificar que eu escolho o cenário perfeito para que todas as pessoas que forem a olhar para mim gostem daquilo que eu estou a fazer. Mas entendam, amados, nós vemos que por causa desta tática do narcisismo que o inimigo coloca em nós, é por isso que nós vemos que existe uma ostentação falsificada ao nosso redor. Nós usamos das redes e das nossas vidas para tentar buscar uma aprovação das pessoas que estão ao nosso redor, usando táticas falsificadas. Isto é para as pessoas nos adorarem, para as pessoas nos seguirem, para as pessoas nos admirarem, para as pessoas nos cobiçarem. Nós tornamos o objeto da cobiça e da adoração nós mesmos. Nós queremos ser vistos, queremos ser apreciados, queremos ser gostados, queremos ser amados, queremos ser reverenciados. Queremos que um homem, goste tanto de mim ao ponto de abandonar a sua mulher e os seus filhos. Queremos que um homem perca toda a sua dignidade e todos os seus valores morais, roubando e matando para ter dinheiro para podermos ir a Dubai com um dinheiro que não nos pertence, mas é porque as pessoas têm que gostar, têm que me apreciar, têm que olhar para mim, têm que isto, têm que aquilo. É exatamente por causa dessa mentalidade, amados irmãos, desta ostentação falsa, deste egocentrismo, que no meio desta pandemia que está a dizimar tantas vidas, nós vemos tanta irresponsabilidade durante a pandemia, porque temos que mostrar a toda a gente que nós ainda estamos aqui. Eu não morri não, eu estou aqui, ainda está a acontecer, meu corpo ainda está bom, por isso é que as pessoas põem biquíni, vão às praias, vão lá, espalham doenças e tudo mais, porque as pessoas têm que me ver. É exatamente por causa disso que nós continuamos a ir às discotecas, a mandar vir todas as garrafas, a postar e tudo mais, mesmo sabendo que é ilegal, mas é porque as pessoas têm que me ver, têm que saber que eu ainda tenho dinheiro, têm que saber que eu ainda estou a bater, têm que saber que eu ainda estou a acontecer, tem que saber que eu ainda não fiquei para titia. Venham aqui porque eu ainda sou um pedaço. Os homens estão aí a demonstrar dinheiro que não têm, a colocar-se endividados, porque tem que fazer ver às pessoas que, o mundo pode estar em crise, mas na minha casa ainda está a acontecer. A crise é lá fora, mas eu estou muito bem. É exatamente por causa desse tipo de mentalidade que muitos jovens viajam simplesmente para a África do Sul para ir à discoteca, depois voltam aqui para Maputo e os seus familiares morrem. Depois querem dizer que não, o problema são as políticas que o governo colocou. Porque os nossos hospitais não estão em condição, coisa nenhuma. É o teu narcisismo, é o teu egoísmo, é o teu egocentrismo que fez com que essas coisas venham a acontecer. É exatamente isso. Os nossos olhos estão virados para nós. É por causa dessa mentalidade que se eu não for visto, o que é que as pessoas vão pensar de mim? O que é que as pessoas vão pensar de mim? O que é que as pessoas vão pensar de mim? Por causa dessa mentalidade, temos pais inconsequentes que insistem que os seus filhos têm que fazer uma festa de arromba de casamento ilegalmente porque o tio X fez uma festa terrível para os seus filhos em 2019. Então ele está a dizer, já não interessa, a tua festa tem que ser grande porque eu tenho que mostrar aos tios. É exatamente esse o mal que Satanás coloca em nós. Os nossos olhos estão virados para nós. Os nossos olhos estão virados para nós. Só olhamos para a nossa barriga. Só olhamos para a nossa satisfação. Só olhamos para nós. É este o mal. A partir do momento que os nossos olhos não estão fixos em Deus, já é uma prova de que nós não estamos convertidos. E traz esta consequência. O homem deixa de olhar para Deus.
e passa a fazer de si o seu próprio ídolo. O agrado do ego, meus irmãos e minhas irmãs, nos tira da presença de Deus e compromete a nossa entrada no reino de Deus. Mas nem tudo é mau, porque neste momento nós vamos aqui perguntar quem é que entrará no reino de Deus. Quando eu olho para a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 14, diz o seguinte: então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. E ainda no livro de Mateus capítulo 18, do versículo 1 a 4, a palavra diz o seguinte: naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Louvado seja o Senhor. Vamos entender o princípio que Deus colocou aqui para a entrada no reino dos céus. Ele quer que todo aquele que queira entrar no reino dos céus se assemelhe a uma criança. Entenda isto. Jesus disse: tu tens que nascer de novo para poder ver e entrar no reino dos céus. E ainda diz: para que a tua entrada no reino dos céus seja fidedigna e real, tu tens que ser como uma criança. E é isto que para alguns era mistério, mas não é mistério. Jesus Cristo nunca disse que nós temos que voltar a entrar no ventre das nossas mães para nascer fisicamente de novo. Não, tu tens que nascer de novo no Espírito. Uma conversão e, repito, arrependimento, porque não existe conversão nem transformação sem o arrependimento. Não existe bênção de Deus sem arrependimento. Não existe entrada no reino dos céus sem arrependimento. Não existe nascer de novo sem arrependimento. Pode ter batizado, pode estar na igreja, pode ser amigo de 10 pastores, sem arrependimento não há entrada no reino dos céus. Mas Jesus Cristo tocou um assunto aqui muito particular. Ele disse que todo aquele que não se assemelha a uma criança, esse não entrará no reino dos céus. Qual é a característica de uma criança? Uma criança, eu pude aqui reter 3 características de uma criança. Primeira coisa que uma criança faz: uma criança confia completamente no seu pai. Uma criança, quando vê os seus pais, não tem noção daquilo que está ao seu redor. Olha, há dias que estamos em casa, eu posso estar doente e tudo mais. A minha filha, quando me vê, só quer que eu lhe carregue e brinque com ela. Não quer saber se eu estou bem disposto, mal disposto, não. Ela só sabe que, olha, aquele é meu pai. Aquele vai me carregar, vai me vestir, vai me dar de comer. Mamãe está ali, vai me proteger. Mãe vai cuidar de mim. Se eu estou doente, como bebê, como criança, nem sequer preciso dizer nada. Os meus pais olham por mim. Eu simplesmente confio naquilo que vem da parte de Deus. É isso que significa ser semelhante a uma criança. Uma criança obedece. Quando um pai manda uma criança que, quer dizer, não tem nada, não confia absolutamente nada, não tem nem noção do que é 2 mais 2, uma criança obedece. Você diz, olha, senta, a criança senta. Você diz come, a criança come. Você diz dorme, a criança dorme. Você diz veste isto, a criança veste aquilo. Você diz toma banho, a criança toma banho. Por mais que a criança não queira, tu vais lhe carregar e vais fazer com que a criança faça isso. É exatamente isto. Jesus Cristo ainda nos diz: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos e eu os aliviarei. Um cansado, um oprimido é alguém que não tem ideias, não tem opiniões próprias. É alguém que está totalmente maleável para que eu possa fazer dele aquilo que eu necessito, para que eu possa lhe salvar. Entendam a tática que
salva-vidas usam quando é para salvar aqueles que estão a afogar. Tu não vais entrar na água quando a pessoa que está a afogar ainda tem força, ainda está ali a bater as mãos na água e tudo demais. Por quê? Se tu fores lá para tentar pegar aquela pessoa na água, a primeira reação dele, porque ainda está com força, está com pensamentos, ele ainda está com a sua expectativa de se salvar, ele vai lhe apertar o pescoço naquele momento e vão afundar os dois. O que é que as pessoas salva-vidas fazem? Olham para ti, deixam-te beber uns 3 goles de água. Certificam que este aqui já desmaiou. Aí já posso nadar e lhe carregar. Estás totalmente maleável. Vais obedecer. Quando eu te coloco ali à beira do mar, é só dizer, olha, vira para a direita, tu vais obedecer. Vira para a esquerda, tu vais obedecer. Olha, dá mais umas 2 voltas, tu vais obedecer. Porque tu sabes que neste momento eu só posso obedecer porque é para salvar a minha vida. Aleluia. Então é isto. Aquele que quer entrar no reino dos céus se assemelha a uma criança, confia e obedece no seu pai. E o terceiro ponto acerca de ser como uma criança é que uma criança é totalmente dependente do seu pai. A criança não precisa acordar e se preocupar com o rancho do dia. A criança não precisa acordar e preocupar se tem Credilec, se as contas d'água estão pagas, olha se as suas roupas são de marca, olha se o Cerelac que está a comer é da última marca, é a última remessa que veio da África do Sul. Não. A criança simplesmente depende daquilo que os pais lhe dão. É isso que significa ser uma criatura renovada, transformada. É exatamente essa natureza que Deus quer para que tu entres no reino dos céus, que tu sejas totalmente confiante nele, que tu obedeças tudo quanto ele te ordena e que tu sejas total e completamente dependente dele. São esses que vão entrar no reino dos céus. Aquele que se assemelha a uma criança. Não é para você ser um bebê, ser irresponsável. Não, mas é você adotar as características daquele que confia plenamente no Pai. Se dizemos que Deus é Pai, então entregamos todos os nossos caminhos a Ele. Se dizemos que Deus é Pai, então entregamos os nossos planos a Ele. Se dizemos que Deus é Pai, então entregamos nossa família a Ele. Se dizemos que Deus é Pai, entregamos nosso casamento a Ele, nosso futuro casamento. Olha, entenda, se Deus é Pai, para de declarar coisas, forçar a barra para que Deus faça aquilo que tu queres no momento que tu queres. Hoje em dia a moda é eu declaro, olha, eu manifesto. Por que não declara que Deus é Senhor? Por que não declara que Deus é bom? Por que não espera simplesmente na vontade do Senhor? Ah não, irmão, é porque eu já orei, a data do meu casamento tem que ser amanhã, se não for amanhã, então o diabo há de vir roubar a minha bênção. Que brincadeira é essa? Afinal de contas, que olha é o Deus que tu confias? Pare de olhar para Deus como se Ele fosse um simples agiota. Pare de olhar para Deus como se Ele só fosse um simples meio para conseguir chegar ao teu fim. Deus é Deus, soberano, altíssimo, poderoso. Ele reina sobre a tua vida. Entrega todos os caminhos a Ele. Para de correr atrás das consequências daquilo que seria uma coisa que tu irias desfrutar de qualquer maneira se tivesses os teus olhos fixos no reino dos céus. Deus não é nosso empregado. Deus não é nosso amiguinho. Deus é soberano. Entrega os teus caminhos a Ele. Entrega os teus caminhos a Ele. E depois nós vamos aqui também nos questionar quem não entrará no reino dos céus. Quem não entrará? Amados, nem todos somos filhos de Deus. É uma gíria popular dizer, não, olha, somos todos filhos de Deus. Ah, não, eu não vou à igreja, eu rezo em casa, mas eu também sou filho de Deus. Não. Filho de Deus é todo aquele que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Não é uma palavra dura, é uma palavra verídica. Amados, a pior coisa é alguém dizer que, olha, para que tu possas ser salvo, olha, venha e peça a sua oração. Coloca a sua oração aqui, eu vou orar por ti. Por quê? Por quê? Por quê? O Senhor é Emmanuel, Deus conosco. Ele é Deus com todos e Ele veio para que todo aquele que nele crê possa ter esse relacionamento com Ele. Não é só Deus com um profeta, não é só Deus com um pastor, não é só Deus na tua congregação, não é só Deus no teu templo. Deus é Deus.
Deus é Deus e Ele veio para ter um relacionamento com todos. Mas há quem quer usurpar, quer dizer, o papel do intermediário direto com Deus. Eu digo que esse é herege. Digo isso debaixo da autoridade da palavra, porque a palavra nos diz que o único intermediário entre Deus e os homens é Jesus Cristo. A única entrada para o reino dos céus é Jesus Cristo. O único que consumou todas as profecias e toda a lei. A derradeira autoridade foi colocada sobre Jesus Cristo. Nenhum homem nesta terra tem autoridade que se assemelha a de Jesus. O que Deus colocou aqui na terra são homens líderes para nos guiar, para nos direcionar neste caminho. Mas todos estão à busca do mesmo reino. Não existe uma ala VIP para um profeta que hoje se diz que é o único profeta. Não existe uma ala VIP para seja quem for que diz que é o que é, ser o máximo hiperbispo, ou seja, o que for. O reino dos céus é para todo aquele que crê que Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador. E há quem não vai entrar no reino dos céus, por mais que, olha, como dissemos no início, por mais que você tenha amizade com todo o corpo de obreiros de uma igreja, por mais que tu tenhas contactos de 50 pastores, por mais que tu até venhas de uma família de crentes, se tu não tens um relacionamento com Deus, com base nesta palavra, não entrarás no reino dos céus. A palavra de Deus nos diz, 1 Coríntios capítulo 6, de 9 a 11. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 a 11, para que não seja algo que eu disse, vai ler a sua Bíblia. Aí o seu problema já passa a ser diretamente com Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Efésios capítulo 5, versículos 5 e 6. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A palavra de Deus está muito clara quanto a isto, amados. Nós podemos aqui tentar, dialogar com isto, mas Deus está muito claro. Aquele que é imoral, aquele que é um idólatra, aquele que é adúltero, trai a sua mulher, mas depois quer dizer, não, eu amo ela, simplesmente escorreguei, mas escorregas 10 vezes no mesmo sítio. Não sei que escorrego é esse, devia já se desviar desse pavimento escorregadio. Aqueles que são homossexuais, aqueles que são ladrões, aqueles que são avarentos, aqueles que são alcoólatras, aqueles que são caluniadores, aqueles que são trapaceiros. Quer dizer, tudo gira em torno disto. Aquele que é idólatra, aquele que é feiticeiro, aquele que tem ódio no seu coração, aquele que não perdoa o seu irmão e sua irmã. Pode até estar na igreja, pode até ter muitos versículos, mas se tu tens ódio no teu coração, não vais entrar no reino dos céus. Aquele que semeia discórdia, aquele que gosta de criar confusão e bagunça no meio das pessoas, podes ter todos os versículos na tua cabeça, não vais entrar no reino dos céus. Aquele que tem ciúmes do irmão, da irmã, é porque aquele irmão, aquela irmã foi dada uma oportunidade, mas eu não. Então tu tens ciúmes, ciúme é do diabo.
não vamos entrar no reino dos céus por causa de ciúme. Aquele que tem ira, que guarda rancor, mágoa dentro do seu coração, não vai entrar no reino dos céus. Aquele que é egoísta, você consegue mesmo passar por um necessitado todos os dias, ver que esta pessoa não tem nem sequer um copo de água, nem um pão para comer, mas você consegue ir para a igreja com o seu último fato, com tudo quanto você tem, consegue ir para as festas, comprar 20 caixas de cerveja, 20 caixas de refresco, comida que até sobra e apodrece, pode ter toda essa prosperidade, mas se você é egoísta, você não vai ver o reino de Deus. A embriaguez, aquele que cai na embriaguez constante. Nós gostamos de entrar muito neste debate. Não, porque nós não está claro, a Bíblia diz que nós não devemos. A Bíblia não diz que beber é pecado, mas eu venho lhe advertir porque que tu vais querer entrar numa coisa que vai te conduzir ao pecado. Por que não simplesmente evitar aquilo que vai lhe levar ao pecado? Eu não bebo, eu já bebi. E eu digo, olha, o melhor é não beber. E se o irmão bebe, eu vou lhe aconselhar, pare, analisa isso, não segundo aquilo que a pessoa está a dizer, não aquilo que as pessoas lhe aconselham, mas para e fala com a palavra de Deus, para que isso fale diretamente contigo. Foi exatamente isso que aconteceu comigo, porque eu justificava, não, eu posso beber, não há problema, posso tomar um copo e depois vou dormir, não pequei, não estou embriagado, mas o Espírito começou a constranger-me. O Espírito começou a constranger-me e eu passei a largar aquilo e hoje eu já não consigo nem sequer sentir o cheiro d'água. Isso é por causa de um relacionamento com Deus e permitir que a palavra fale dentro de nós. É um assunto muito difícil, mas está aqui a palavra de Deus. E a palavra ainda nos diz que, olha, nenhum fornicador, impuro, avarento tem herança no reino de Cristo. E ainda diz, ninguém vos engane com palavras vãs. Ninguém venha dizer, não, é porque a graça de Deus ela é muito boa. Não, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Da mesma forma que Deus é amor, um outro aspecto, um outro atributo de Deus é que Deus também é ira. E a ira de Deus é justa. Por quê? Porque a justiça de Deus, Ele próprio é que determinou, Ele é que ditou as regras. E todo aquele que se coloca em contramão àquilo que Deus disse, Ele, segundo a sua justiça, tem sim e vai sim derramar a sua ira. Ira justa. Se tu passas o sinal vermelho, vais levar a multa, vão levar a tua carta. É justo, tu quebraste a lei. O polícia vai te educar sim, várias vezes até deixam-te passar, mas vai chegar o dia que vai ter que ser aplicada a lei. Que ninguém te engane com palavras vãs, que ninguém te engane com palavras doces para te fazer continuar na tua vida pecaminosa debaixo desse pretexto que não, Jesus só está no meu coração. Olha, não é só Jesus no coração, como quem diz. Aquele que quer entrar no reino dos céus assemelha-se a Cristo na sua obediência, na sua forma de andar e de ser. Nós aqui falamos sobre quem não vai entrar no reino dos céus. E porque o tempo nos foge, nós vemos o seguinte, irmãos. Ao longo do ministério de Jesus, Jesus falou de várias parábolas. As parábolas eram pequenas histórias para poder ilustrar um certo ponto, para nos trazer a uma compreensão do mistério que vem da parte de Deus, que homens normalmente não iriam poder compreender. Então ele falava através das parábolas. E quanto às parábolas, Jesus Cristo falou de 7 parábolas acerca do reino de Deus. Quando nos lembramos o número 7, a palavra da perfeição, segundo os judeus. Mas nós vemos que dentro destas 7 parábolas acerca do reino, há uma parábola que falou muito ao meu coração. Jesus Cristo diz no livro de Mateus capítulo 13, versículo 44 adiante: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E, pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino de Deus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas e, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou. Graças a Deus. Entendemos aqui o valor por trás do reino dos céus, do reino de Deus,
que é um tesouro tão grande que não se assemelha a mais nada que tu podes ter ou almejas ter. Quer dizer, o valor que nos é dado do reino é que nada nesta terra se compara a este reino. Jesus Cristo ainda nos ensina que aquele que não está disposto a largar tudo não é digno dele. Entenda, amados irmãos, que chegará uma fase na nossa caminhada com Cristo em que nós vamos estar diante do mundo e diante do Senhor. E se tu não estás disposto a largar aquilo que outrora era um pequeno agrado, era um conforto, era aquilo que tu confiavas para seguir a Cristo, para tomar a tua cruz, para ser como Ele, então nós não somos dignos desse reino. Por quê? Porque por amor a nós, na condição em que nós nos encontramos, e eu gosto muito da passagem que diz que Cristo nos amou, nós sendo ainda pecadores. Não esperou que cada um de nós entrasse numa igreja, iniciasse o processo de santificação, largasse as nossas práticas para depois morrer por nós, para pagar o preço pelos nossos pecados. Ainda sendo pecadores, Ele pagou o preço pelos nossos pecados, derramou o seu sangue e hoje nós podemos nos regozijar nisso. Então, se tu não estás disposto a largar tudo quanto tu gostas, se não estás disposto a largar o teu amante que paga as tuas contas, se tu não estás disposto a largar a amante que está a destruir o teu lar, se tu não estás disposto a largar aquele dinheiro sujo que tu sabes que vem de negócios trapaceiros, que há famílias que estão a sofrer por causa do teu dinheiro, se tu não estás disposto a largar aquele teu familiar que diz que tu tens que te cortar, que tens que te banhar com fezes de animal e tens que te banhar com sangue, se tu não estás disposto a largar aquelas práticas que tu sabes que estão constantemente a te prender na morte, se tu não estás disposto a largar aquele amuleto que tu confias porque te foi dado desde pequeno, se tu não estás disposto a largar essas coisas, não és digno do reino dos céus, porque tu não compreendeste o valor que provém do reino dos céus. Tu não compreendeste o valor que Jesus deu a cada um de nós quando Ele se colocou naquela cruz, naquele madeiro, nu, se humilhou, onde Ele não necessitava aquela humilhação. Olha, eu quando paro e penso na expiação que foi feita, eu digo, olha, Deus é Deus. Se Ele quisesse, Ele podia ter usado outra forma de empregar a salvação. Ele não precisava fazer aquilo que Ele fez, mas Ele deu daquilo que é mais precioso. Ele não enviou um arcanjo para morrer por ti. Ele não fez cair do céu 50.000 bodes expiatórios sem mácula. Ele não fez cair do céu um homem muito perfeito para derramar o seu sangue. Não, Ele deu de si mesmo. Deu o seu Filho unigênito para morrer por nós, para que nós possamos ser salvos. É esse o valor que Deus deu a todos nós. Então, aquele que não consegue dar um valor de largar aquilo que lhe matava para seguir ao Senhor, não é digno do reino dos céus. O valor que deve ser dado ao reino é esse: largar tudo. Largar tudo. Mas nós já dissemos, busca primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas te serão acrescentadas segundo a vontade de Deus. Eu venho te dizer, amados, mesmo para terminar, que dentro desta maravilha que é o reino, tu tens as chaves para o reino de Deus. E eu não digo isto como um palestrante motivacional, mas eu te digo isto porque todo aquele que se chama pelo nome do Senhor tem a chave para o reino de Deus. Irmão Jay, como assim? Abra a tua Bíblia no livro de Mateus capítulo 16 e lê do versículo 15 a 19 e entenda onde está a chave do reino dos céus. Porque Jesus disse a todos os seus discípulos, a Pedro, logo após Pedro ter lhe confessado como Messias, disse, e vós quem dizeis que eu sou? E Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Louvado seja o Senhor. A chave do reino dos céus nos é dada através de um meio. Todo aquele que confessa que Jesus Cristo é Senhor e Salvador é detentor de autoridade. Todo aquele que confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador detém a chave do reino dos céus. O que é isto? Tu podes fazer manifestar o domínio de Deus sobre a tua vida. Tu podes fazer manifestar o domínio do Senhor sobre esta terra. E nós aqui vamos desenvolver isto no fim, porque o reino dos céus é uma coisa que Deus nos ofereceu de bom grado. Entenda o seguinte, a oração do Pai Nosso, todos nós conhecemos, diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha o seu reino e seja feita a sua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Entenda, esta oração não é só para recitar uma reza diária. Se eu orei 10 Pai Nossos, então eu estou protegido. Não. Quando Jesus Cristo ensinou os discípulos a orar, Ele deu a oração do Pai Nosso, que é para isso seja uma base de como nós devemos nos comunicar com Deus. Que diariamente nós temos que clamar: Senhor, venha o teu reino e seja feita a sua vontade. Venha o teu reino e seja feita a sua vontade, aqui nesta terra cheia de pecadores, neste mundo que jaz no maligno, nesta terra, Senhor Pai, que te desobedece propositadamente todos os dias. Venha o teu reino, o teu domínio, o teu controle, e seja feita a tua vontade, Senhor. Venha o teu reino. Amados, Hebreus capítulo 12, versículo 28 nos diz: pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. O reino de Deus que nos é oferecido é um reino que não tem como ser abalado, porque provém diretamente do Senhor. O Senhor é que está no controle de todas as coisas. Irmão, quando tu oras para que seja manifesto o reino de Deus aqui na terra, tu estás a contribuir para a proteção desta nação. Eu estava a conversar com um colega há semanas e ele dizia o seguinte: olha, Psico, aqui é a mão de Deus. Se nós em algum momento pensamos que nós estamos a fazer algo certo quanto às medidas de prevenção contra a Covid, nós estamos muito errados. Amados, nós não temos hospitais. Mesmo os hospitais privados, nossas condições rodoviárias, quer dizer, tudo está ao avesso neste momento. Mas vamos olhar para a mão de Deus sobre nossa nação. Nós perdemos muitos entes queridos durante esta época. Mas quando nós olhamos para a mão misericordiosa de Deus sobre nós, nós perdemos acima de 1000 irmãos. Nós nem produzimos uma vacina. Nós nem camas do hospital temos. Mas Deus nos guardou e continua a guardar-nos até este dia, porque nós estaríamos a cair como moscas se não fosse a mão de Deus. Deus está a guardar esta nação. Se em algum momento nós pensamos que as pessoas estiveram aqui a obedecer às medidas higiênicas, estamos totalmente errados. Aqui nunca se obedeceu nada. Aqui nunca se obedeceu nenhuma medida que foi colocada. Provavelmente nas primeiras 2 semanas é que as pessoas usavam máscara, mas nós vemos o transporte público. O teu padeiro entra no chapa, chega no local, ele tem que fazer pão. Se ele apanhou Covid naquele lugar, aquele pão que tu estás a preparar, o plástico em que eles metem o pão, Covid entrou na tua casa. Se nós estamos em pé até o dia de hoje, é a graça de Deus. Se nós vemos esta terceira vaga que hoje está a fazer os estragos que está a fazer, mas lá, aqui, dizemos que é terceiro mundo, mas nem terceiro mundo é Moçambique, porque as condições básicas que
dizem uma cidade capital, nós não temos, mas Deus não permitiu que pior desgraça caísse sobre nós. É porque tem pessoas que intercedem por esta nação e clamam para que venha o reino de Deus e seja feita a sua vontade. É a graça dele, é o reino inabalável. É este o reino de Deus, que nós somos detentores dele. Amados, não parem de orar pela tua nação, não parem de clamar a Deus. Hoje já não mostra muito no noticiário porque já não é o tema do momento. Mas em Cabo Delgado as pessoas estão a morrer. Em Cabo Delgado as pessoas não têm o que comer. Em Cabo Delgado a situação está horrível. E nós nem sequer temos noção daquilo que realmente está a acontecer lá, porque não tem como os repórteres entrarem lá. Mas nós estamos aqui, estamos no conforto. Não estamos a perceber que tudo está ao avesso. Nós temos tropas internacionais a entrar na nossa nação. Isto é uma situação horrível, é uma situação terrível. Se não for a mão de Deus, se não for o Senhor, quem somos nós para dizer que nós podemos assim o fazer? Nos assemelhamos àquele povo judaico que achava-se no seu conforto e não conseguia enxergar os tempos que estão ao seu redor, não conseguiam enxergar aquilo que está a acontecer, que é o momento de nos arrependermos, porque é chegado o reino dos céus. É o momento de clamarmos e buscarmos a Deus. O mundo está apóstata. Estamos a consagrar as nossas estradas a demônios e depois nós queremos nos questionar: será que Deus nos abandonou? Deus nunca nos abandonou. Nós é que viramos as nossas costas a Deus. É o momento de nos arrependermos e entregarmos tudo ao Senhor. Quando nós fomos inaugurar as minas lá no norte, entregamos aquilo a demônios e os demônios agora estão a fazer a festa. Querem sangue. O sangue que está a ser derramado é o preço por aquilo que foi colocado lá. Todas as instituições estão a pagar com sangue, milhares de gotas de sangue. Nós precisamos nos arrepender, precisamos clamar ao Senhor, precisamos ter o nosso olho nele, precisamos neste momento que voltaram a encerrar os tempos, não relaxar. Não estamos de férias, nunca estivemos de férias, estamos em guerra, estamos em momento de clamar ao Senhor, estamos num momento de pandemia, diariamente acima de 2.000 casos. Nem o Hospital Central de Maputo pode assim o fazer. Imagine no resto da nação, que nós sabemos que do jeito que as coisas são distribuídas aqui, não é por igual. Precisamos clamar ao Senhor, precisamos voltar ao Senhor, precisamos ter os nossos olhos fixos no reino, precisamos tirar o egocentrismo, precisamos parar de ser irresponsáveis, precisamos parar com esta ostentação falsificada, a querer mostrar às pessoas que nós estamos bem, enquanto estamos a matar os nossos familiares. Vamos fazer grandes festas, morrem as pessoas, depois postamos Rest in Peace. Como é que vai Rest in Peace se tu é que tiraste a paz da tua própria família quando decidiste não ficar em casa para ir vadear por aí? É o momento de nos arrependermos. Eis chegado o reino dos céus. Vamos nos arrepender. Vamos nos arrepender. Vamos clamar ao Senhor. Vamos virar dos nossos maus caminhos. Vamos entregar tudo a Ele. Eis chegados o reino dos céus.